Olá, bem-vindos ao programa Argumento. Você é nosso convidado para acompanhar a partir de agora uma conversa com o senador Pedro Taques. O nosso assunto é justamente o processo de cassação que o Senado Federal deve avaliar no dia 11 de julho no plenário. E também sobre a CPI do Cachoeira, que está em pleno andamento, e o senador Pedro Taques é membro dessa comissão. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Estou à sua disposição. Foi uma semana árdua. O senhor relatou na Comissão de Constituição e Justiça o parecer do Conselho de Ética, julgando a admissibilidade, se ele foi pertinente, bem feito ou não é isso? Exato. Um processo de cassação, ele envolve 3 fases bem definidas no regimento interno do Senado e na resolução a número 20 de 93 e na resolução número 25 de 2008. Quais são essas fases? Uma primeira fase, ela ocorre no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. Ali foi elaborado um relatório pelo senador Humberto Costa, e esse relatório analisou fatos para saber se a denúncia do PSOL, se a representação do PSOL era ou não adequada ao que está escrito na Constituição e no regimento interno. Esta é a primeira fase que já foi superada, onde o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, por 15 votos a 0, entendeu que, de forma unânime, houve esta adequação. Uma segunda fase opera-se na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, onde eu fui o relator. Ali, nós analisamos alguns aspectos da constitucionalidade, da legalidade, regimentalidade, juridicidade do que foi feito até aquele momento lá no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. E chegamos à conclusão, neste relatório, que lá no Conselho de Ética tudo foi feito de acordo com a Constituição. Quais pontos nós analisamos? A ampla defesa, o contraditório, o regimento foi ou não atendido, a Constituição foi ou não obedecida. E neste relatório chegamos à conclusão que sim, ali o senador Humberto Costa e o senador Valadares, que preside o Conselho de Ética, atuaram de acordo com as normas legais. Por isso, ofertei um parecer pela constitucionalidade. Este parecer da Comissão de Constituição e Justiça, ele foi aprovado de forma unânime por 22 senadores. Inclusive, o advogado do senador Demóstenes teve a possibilidade de ofertar a sua defesa ali na Comissão de Constituição e Justiça. Ele, infelizmente, não entrou na constitucionalidade, nem na regimentalidade. Ele quis rebater os fatos que já haviam sido debatidos lá no Conselho de Ética. Primeira fase, Conselho de Ética. Segunda fase, Comissão de Constituição e Justiça. Já superamos estas fases. Agora, estamos indo e caminhando para a terceira fase. Qual é esta terceira fase? No plenário do Senado, onde os 81 senadores, fazendo uma análise política, porque ofensa ao decoro parlamentar é um juízo político, um juízo de oportunidade e conveniência política, na quarta-feira, dia 11, segundo a presidência desta casa. E aí nós vamos, então, como o senhor disse, passar dessa avaliação técnica que foi feita na CCJ para a avaliação do mérito. E indo esse processo para o plenário, reacende uma discussão sobre a questão do voto aberto. Acabamos tendo uma votação da proposta de emenda à Constituição, que o Senado agora julga que em processo de cassação o voto no plenário deve ser aberto, o que não deve acontecer nesse processo atual em andamento. Mas a lentidão com que a proposta de emenda constitucional sobre voto aberto tramitou nessa casa levou o senhor a apresentar uma outra proposta de emenda à Constituição que pode fazer com que processos que fiquem, vamos dizer, emperrados comecem a andar de uma forma mais ágil, não é, senador? Exato. Aqui nós temos muitos projetos que estão parados, estão dormindo nas gavetas do Senado e também nas gavetas da Câmara. Infelizmente, a Câmara dos Deputados não vota absolutamente nada. Vou dar 2 exemplos. Existe uma PEC lá do voto aberto que está parada há muito tempo. A PEC que muda o rito da medida provisória. Nós aprovamos aqui no Senado e esta PEC está esquecida na Câmara dos Deputados. Este debate precisa ser feito no Brasil. Qual é a importância de um bicameralismo, 2 casas, em que uma dessas casas não se manifesta? Isto precisa ser debatido. Apresentamos um projeto que cria o regime constitucional de urgência legislativa. Isto para quê? Um determinado número de senadores, 1/3, são 27 senadores, um determinado número de deputados federais, 171, 1/3 dos deputados federais,
possa colocar um projeto em pauta. Porque, infelizmente, quem pauta o Senado, quem pauta a Câmara, em primeiro lugar é o Poder Executivo. Porque aqui nós, muitas vezes, agimos como carimbadores do Poder Executivo. Depois, quem pauta a Casa é o presidente do Senado, o presidente da Câmara, ouvindo as lideranças. Isto, ao meu juízo, não se apresenta como democrático. Nós precisamos dar o direito às minorias também de se manifestarem sobre os projetos que serão colocados em votação. E esse é um mecanismo que possibilita esse essa é um mecanismo. No expressão. tocante ao voto aberto, né, eu sempre defendi e defendo o voto aberto. Senador que não aguenta pressão tem que ficar em casa. Senador que não aguenta conversa não pode ser senador, ele está no lugar errado. Né? Senador, da mesma forma que o senhor criou esse mecanismo, propôs esse mecanismo de possibilitar que os projetos entrem em pauta, o senhor não pensa num mecanismo que possa fazer uma coisa semelhante em relação à relação das duas casas? O senhor acabou de falar, o Senado vota os projetos, a população inteira fica numa expectativa e o projeto, infelizmente, fica parado em algum lugar na Câmara. Sim, isso decorre do número de deputados federais que nós temos no Brasil. Temos 513 deputados federais e 200 milhões de habitantes. Nos Estados Unidos, 300 milhões de habitantes e 100 deputados federais a menos que no Brasil. Parece que nós temos um amor, né, uma tensão quase que... uma tensão muito forte para termos deputados federais. Eu defendo que o número de deputados no Brasil ele esteja acima da razoabilidade. E ali, infelizmente, não se discute, não se debate e não se decide com o tempo razoável que a sociedade brasileira exige. E não seria viável um instrumento que falasse qualquer coisa assim, olha, foi enviado de uma casa para outra. Se a casa não se manifesta em X dias, obrigatoriamente... Isso seria inconstitucional em razão do bicameralismo que nós temos no Brasil. Nós temos um chamado bicameralismo de equilíbrio, né, em que as duas casas têm a mesma importância no cenário nacional, diverso do bicameralismo que existe, por exemplo, na Inglaterra, em que lá a Casa dos Lordes ou a Casa dos Nobres ela tem uma ascendência sobre a Casa dos Comuns. Senador, vamos aproveitar essa segunda parte da entrevista para falar da CPI do Cachoeira. É uma CPI que vem recebendo críticas, porque não avança, porque os depoimentos não acontecem, falta de objetividade. O senhor faz a mesma avaliação? Sim, eu faço essa mesma avaliação. Infelizmente, ali, muitas vezes, você tem uma briga político-partidária, PT versus PSDB. Eu, como representante do PDT, nós queremos a verdade. Agora, a CPI é um instrumento político, mas não pode ser um instrumento de guerras políticas, tendo em conta a eleição do Estado de São Paulo, a eleição do município de São Paulo. A CPI é muito maior do que a eleição do município de São Paulo. Na sessão onde foi apreciado o seu parecer com relação à cassação do senador Demóstenes, o senador Pedro Simon levantou uma questão a partir de um artigo de jornal, onde haveria uma estratégia trocando, vamos dizer assim, a cassação do senador Demóstenes pelo enterro da CPI do Cachoeira. O senhor acha que a CPI corre esse risco? Eu penso que não, a CPI tem outros objetivos. Um exemplo disso, o senador Demóstenes já foi ouvido, nós já estamos quase terminando o processo de cassação ou não do senador Demóstenes na semana que vem, dia 11, e nós não ouvimos falar dos deputados federais envolvidos com Cachoeira. Não foram ouvidos na CPI, eu não sei o que está a ocorrer no Conselho de Ética lá, da Câmara dos Deputados. Parece que essa CPI mista, ela deveria se transformar numa CPI só do Senado, né? Os deputados não estão sendo ouvidos. Não estão se manifestando, né? A expectativa do senhor para o segundo semestre, como é que fica essa CPI? É uma expectativa otimista, mas realista, porque nós temos eleições municipais e muitos de Brasília sairão. Senador, muito obrigada pela sua presença no nosso programa. A você que nos acompanha, muito obrigada pela atenção. Esse é o programa Argumento. Eu sou Tânia Horman. E se você quiser entrar em contato conosco, ligue para 0800 61 2211, ligação gratuita, ou acesse www.senado.gov.br/TV.